Bom dia, pessoal. A paz do Senhor. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2019, eu tenho duas palavras a serem gravadas hoje, e esta é rápida. E eu acredito que essa palavra é rápida neste momento, porque Deus tem uma mensagem para você, que é um anunciador de boas novas. Você que é um profeta de Deus, que tem anunciado a mensagem nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Eu quero dizer que Deus tem um Ebed-Meleque para a sua vida no dia de hoje. O que significa isso, pastor? Quando você olha no livro de Jeremias, capítulo 38, você vai observar que já estava findando nesta época o reinado, na época do rei Zedequias, o reinado do povo de Israel, porque a Babilônia ela já ia entrar em Jerusalém para começar o tempo do cativeiro da Babilônia de 70 anos, que era o exílio. Foi uma forma disciplinar de Deus. Jeremias foi o profeta das lágrimas, porque ele contemplou a nação de Israel numa decadência moral, espiritual, o afastamento, a apostasia, e ele não pôde fazer nada a não ser entregar a mensagem de Deus. Jeremias foi um dos profetas mais impopular que a Bíblia nos mostra. E nesse período do capítulo 38, ele estava tentando convencer os líderes, principalmente o exército e o rei, que Jerusalém iria ser saqueado e nada do que eles fizessem poderia mudar a sentença de Deus. E a Bíblia nos fala que os líderes do exército falou para o rei Zedequias: mate este homem. Muitas vezes você tem anunciado a palavra de uma forma fiel, de uma forma íntegra, na presença do Senhor, e de alguma forma tudo que o adversário quer é matar e tirar a sua vida. Interessante que o rei Zedequias, ele não sabia diferenciar entre a opinião pública e a vontade de Deus. E ele não teve força de defender Zedequias. Ele falou assim: faça o que você achar por bem. De defender Jeremias, e falou assim: faça o que você achar por bem. E pegaram Jeremias e lançaram em uma cisterna com uma corda. Interessante que Jeremias ficou lá atolado, porque a cisterna eram buracos profundos, onde armazenava a água da chuva, e ali era escuro e cheio de lama. E ali ele ficou por pregar a palavra do Senhor. E diz a Bíblia que quando Ebed-Meleque soube, um etíope eunuco, que ele estava ali, ele se aproximou diante do rei e falou assim: rei, não é bom o que vocês fizeste com o profeta, ele vai morrer se ficar ali. E o rei permitiu que tirasse, e a Bíblia nos fala que ele precisou de 30 homens para arrancar o profeta Jeremias do calabouço. Interessante que a Bíblia não fala quantos foram para lançar, talvez um foi o suficiente, e uma pessoa é capaz de lançar um profeta de Deus no calabouço, mas para tirar ele precisou de 30 homens, porque quando a pessoa está no calabouço, atolado na lama, por anunciar a palavra, ele precisa muitas vezes de braços fortes e de um Ebed-Meleque para intervir na sua vida. Nós observamos que você pode decidir entre a multidão e levantar a voz em favor de Deus. O que influencia mais a sua vida? O que os outros dizem, ou pensam, ou a vontade de Deus? E nós observamos que arrancaram Jeremias, tiraram ele, e o rei falou assim: você tem alguma palavra? Ele falou assim: se eu falar, o rei não vai me matar? Ele falou: não. E ele falou assim: se você se entregar e não resistir, então vocês serão tratados desta maneira, assim, assim, assim. Ou seja, a sentença não foi revogada de Deus, mas eles iriam ser tratados de forma diferente se o rei Zedequias desse ouvido à voz do profeta. E nós observamos que
Então ele não notificou a ninguém. E quando Jerusalém foi saqueada pelos babilônicos, por Nabucodonosor, você vai ver lá no capítulo 39, versículo 11 e 12. Somente os caldeus mostraram algum respeito para os Edequias. Ele não foi respeitado nem pelos seus companheiros. Como eu disse no começo, ele foi o profeta mais impopular. Ele não teve a oportunidade de casar-se. Ele não foi popular na família, nem nos amigos, nem entre os soldados, nem entre os profetas e nem no próprio rei. Mas ele fez a vontade do Senhor. E nesse dia, você que é profeta de Deus, Deus está te convocando para que você continue firme naquilo que Deus tem mandado você proferir. Porque precisamos decidir entre a opinião pública e a vontade de Deus. Quando trabalhamos para Deus e ministramos aos outros, devemos oferecer todo o nosso trabalho e os nossos esforços para buscar vidas e fazermos a vontade do Senhor. Obed-Meleque livrou Jeremias, e os caldeus tratou Jeremias melhor do que o próprio povo, do que a sua própria nação. E é por isso que Jesus ele falou assim, que um profeta ele não tem honra na sua própria nação. Sabe de uma coisa? Anunciador de boas novas, profeta de Deus, homem e mulher e jovem, que anunciam a vontade do Senhor, continue proclamando a verdade do Senhor. Não se preocupe com a opinião pública, se preocupe com aquilo que Deus pensa de você. Se Ele te chamou, não é porque você era capaz, mas Ele capacita você para esta grande obra. Eu quero orar por você, porque hoje Deus tem urgência, e eu sinto que Deus quer fortalecer os anunciadores das boas novas, para que nesses últimos dias que estamos vivendo, dias de caos moral e espiritual, possamos não ter medo diante das ameaças, mas estarmos firmes diante da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Senhor meu Deus e Pai, eu oro pelos nossos colegas, irmãos, sejam homens ou mulheres que anunciam a Tua palavra, que do ramassuri mikiante oremassuri mikiá, tudo que ante oremanayan de calabassuri mikianto de kimiande ramassou, nayan de ramassuri miande calabassunikai, ne ramassuri ande kimiá em cada vida. Fortalece e enche-os do Teu Espírito, Senhor, e conceda graça e autoridade para que nenhum desses recue, ainda que seja lançado na cisterna. Mas hoje o Senhor levanta Obed-Meleque para arrancar da cisterna, ainda que não seja honrado por aqueles que deveriam, mas serão honrados por aqueles que nem conhecem a Ti. Nós oramos certo que esta palavra não é em vão, mas que está de encontro à necessidade, meu Deus, dos Jeremias que estão diante da Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.